Para facilitar o aprendizado desse treinamento de técnicas e métodos de evangelismo pessoal, estamos fazendo uma panorâmica sobre a importância do evangelismo pessoal. Antes, porém, colocamos uma questão: por que evangelizar? Encontramos resposta na Bíblia. Primeiro, é uma ordem imperativa do Senhor Jesus, como está escrito em Marcos capítulo 16, versículo 15, quando ele nos diz: e disse-lhe, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E segundo, somos responsáveis pela pregação do evangelho, como está escrito, Ezequiel capítulo 3, versículo 18 a 21, que nos diz: quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não o avisares, nem falares para avisar ao ímpio acerca do seu mau caminho, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão requererei. Mas, se avisares ao ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu mau caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e cometer a iniquidade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque tu não o avisaste, no seu pecado morrerá. E sua justiça, que tiver praticado, não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas avisando tu o justo para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado e tu livraste a tua alma. Se retrocedermos na história e formos parar no período apostólico, verificaremos que a igreja primitiva usava a alavanca do evangelismo pessoal como um método natural de crescimento daquela igreja. Naquela época não havia aviões, carros, televisão, rádio, jornal, internet ou qualquer meio moderno e rápido de comunicação como nós temos hoje. Mas o escritor Lucas registrou em Atos capítulo 5, versículo 14, que nos diz: a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, cresciam cada vez mais. Mas como se não havia todos esses recursos que temos hoje? Simplesmente porque eles usaram o evangelismo pessoal. Infelizmente, esse método, que se constituiu o maior segredo de ganharmos alma, está sendo usado pelas seitas para espalhar esse falso evangelho nos lares dos nossos vizinhos, parentes, amigos. Quantas vezes nós acordamos no sábado e no domingo, de manhã, com a testemunha de Jeová, batendo a nossa porta, tentando nos empurrar suas literaturas cheias de doutrinas heréticas. Elas estão ali cumprindo um programa de visitação para o qual foram destinadas. Até parece que não surte efeito imediato, mas no final do ano, o relatório de crescimento delas na revista A Sentinela, veremos que não é bem assim. Muitas vezes crescem mais do que muitas de nossas igrejas evangélicas, porque simplesmente estão colocando em ação um segredo deixado por Jesus, e que nós, seus verdadeiros discípulos, não estamos usando. Não é por acaso que Jesus disse: os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz, conforme está escrito Lucas capítulo 16, versículo 8. Devemos então perguntar: por que um método tão importante como esse foi esquecido pela igreja durante tanto tempo? Sabe como tudo começou? Exatamente isso. Começou lá em Atos dos Apóstolos. Ele é o nosso livro guia para aprendermos o segredo deste tipo de evangelismo. Naquela época em que o cristianismo era considerado uma seita do judaísmo, não havia liberdade de pregar abertamente o nome de Jesus, conforme mostra o episódio de Atos, capítulo 4. Eles então se reuniam nas casas dos novos crentes. Não havia um templo cristão como temos hoje. Não havia essas belíssimas catedrais que levaram até séculos para serem construídas. Não tinha tempo para apreciarem a arquitetura de suas igrejas, pois estavam ocupados demais evangelizando lá fora, onde os pecadores estavam. Alguém já disse que quando se deseja pescar, o único jeito é ir onde os peixes estão. Os peixes jamais são chamados a virem até o pescador. O método de convidar os pecadores para virem ao templo para ser evangelizado pelo pastor ou evangelista especial não era comum nos tempos apostólicos. Até então, a igreja era uma religião ilícita, proibida. Os cristãos eram tidos como desordeiros e, para piorar a situação, Nero põe fogo em Roma e acusa os cristãos. Exatamente isso.
esses já não eram muito bem vistos pelos imperadores romanos, pois não reconhecia outra divindade a não ser Jesus. Naquela época, chamar César de Senhor equivaleria a reconhecer que César era divino, mas os cristãos não admitiam nenhum outro Senhor a não ser Jesus e por isso eram perseguidos. A igreja dessa época era uma igreja fervorosa, evangelística e missionária. Os cristãos expunham suas vidas nas arenas dos circos romanos, onde eram jogados para lutarem com feras. Nem mesmo mulheres e crianças escapavam do Coliseu. Essa era ficou conhecida como a Era dos Mártires, por muitos cristãos preferirem ser mortos e negarem a fé em Cristo. Vários bispos pagaram um alto preço por serem cristãos. Entre eles, nós temos Policarpo, Justino Marte, Irineu, Clemente e tantos outros. No começo do século IV, o então imperador Constantino se converte ao cristianismo e torna religião oficial do Império Romano. Esse foi o início das conversões em massa. Os pagãos entravam para a igreja, mas continuavam pagão, sem conversão. E muitas vezes trazia consigo costumes e práticas pagãs que a igreja, por conveniência, mais tarde veio adotá-lo. Nessa época também, Constantino baniu a religião pagã e confiscou seus templos, transformando em templo cristão, mandando construir grandiosas basílicas. A mais famosa foi a Catedral de São Pedro, que existe até hoje. Em Roma, os cristãos já não evangelizavam mais, pois pensavam que Deus estava em seus templos. Essa situação se vê até hoje nos descendentes diretos daquele tipo de cristianismo, ou seja, o catolicismo romano. Infelizmente, este quadro perdurou até a Idade Média. Nem mesmo os reformadores mudaram esse quadro, resgatando o que era de suma importância na igreja primitiva, o evangelismo pessoal. Com o avivamento de John Wesley, resgatou-se o evangelismo em massa, quando o pregador ia até o pecador, não esperando este que viesse ao templo para ser evangelizado e se converter. Mas ainda estava longe no método neotestamentário, o evangelismo pessoal. Essa é a situação da igreja atual. Todos nós esperamos que o pecador venha para o culto domingo à noite, para então Deus, de uma maneira miraculosa, o tocar e ele se converter. Não queremos ir atrás das almas, queremos que eles venham até nossos templos. Lembra do que Jesus disse? Ele disse: ide pregai e não deixe que eles venham e então você pregue. Precisamos despertar-nos para a obra a qual o Espírito de Deus nos tem chamado. O velho ide continua atual. Ele não foi mudado. Deus ainda continua chamando os crentes para a pesca. Seitas como os mormons, ou seja, Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, e as testemunhas de Jeová descobriram isso e estão pregando um outro evangelho, semeando o joio no meio do trigo. Billy Graham disse: a colheita evangelística é sempre urgente. O destino dos homens e das nações está sempre na balança. Cada geração é estratégica. Nós não somos responsáveis pela geração anterior e não podemos carregar toda a responsabilidade pela geração futura. Mas nós temos a nossa geração. Deus nos responsabilizará em relação à maneira em que nós cumprimos as nossas responsabilidades. A geração presente, na luz das nossas oportunidades, nós precisamos reconhecer este fato. Deus nos responsabilizará em relação à nossa geração e as oportunidades que tivemos para evangelizá-lo por Cristo. Visando este fato, nossa passagem principal será 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de 1 a 5, que nos diz: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra em tempo e fora de tempo, redáguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério.